Bem-vinda, Neuma. Estamos aqui nos conectando agora. Em breve vamos começar, aguardando a nossa querida Graça também se conectar. Obrigada pela participação, por se conectar aqui com a gente. Assim que a Graça se conectar, a gente começa, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui o microfone no silencioso e em breve começamos. Boa noite, Graça. Você está me ouvindo? Graça, eu não estou te escutando. Seu microfone está desligado agora. Veja a Graça assim embaixo. Agora sim. Agora sim. Ouviu? Tudo bom? Tudo jóia, querida. Boa noite. Boa noite. Como você está? Estava muito escuro, fui buscar uma lâmpada, aí atrasei. Desculpa aí. Não tem problema, não tem problema. Tudo para a gente poder se ver melhor. Isso. Você está me vendo? Estou te vendo sim, perfeitamente. A Neuma também está conectada aqui com a gente. A Nelma. Ei, Nelma, tudo bom? Deixa eu ver se a Neuma liga aqui o microfone para ela poder conversar com a gente também. Enquanto a gente espera mais uns 2 minutinhos. Ei, Graça, tudo jóia, Graça? Ei, Nelma, tudo bom? Prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, não podia perder de jeito nenhum essa dobradinha, Graça e Luísa. Pois é. Obrigada. Beleza. Eu não estou me vendo. Você não está se vendo? Não. Mas eu tô te vendo.
Nós me estamos te achar aqui. vendo. Ah, que bom. Uma hora eu apareço aqui, estou mexendo. Ah, eu vi Sim. a Nelma. Ah, Neuma, você está conectando pelo celular? Sim. Aham. Perfeito. Genial. Que aí, você está conectada por pelo celular e pelo computador, ou porque tem outra pessoa conectada aqui agora também? Quem? Nelma? Não. Não, tem outra pessoa aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Quem se conectou agora? Eu me conectei agora. Meu nome é Márcia. Oi, Márcia, Márcia. bem-vinda! Genial, genial. Então, a gente vai já começar, gosto de começar em horário, né, para respeitar quem se conectou na hora. Então, bem-vindas as que já estão aqui. A nossa ideia hoje com a Graça era compartilhar um pouquinho da nossa experiência e da experiência que a gente também teve com a nossa família, com amigos e também com os nossos clientes, né? E para poder falar de experiência, eu acho sempre importante falar sobre o que são os óleos essenciais, como usá-los, né? E depois a gente vai conversar sobre coisas específicas que aconteceram nas nossas vidas. Então, isso. muito obrigada, Graça, por estar aqui, por compartilhar com a gente hoje essas experiências, que eu sei que são muitas. Não sei se vai dar tempo da gente escutar todas, mas pelo menos algumas. Isso. Perfeito. Então tá, vamos começando e depois as pessoas vão entrando, não tem problema. Meu nome é Luísa, eu sou aromaterapeuta e acho que desde pequena que eu sou apaixonada pelos óleos essenciais, sem saber exatamente o que eram, né? Não entendia muito bem, mas o cheiro me atraía muito. Eu gosto muito de cheiro, sempre gostei. Sou realmente fascinada por cheiros. E usava essências sem saber que as essências não eram óleos essenciais e que as essências podem, inclusive, ser perigosas porque elas, às vezes, são adulteradas, né? Elas têm compostos que não são naturais, são sintéticos. Então, eram coisas que eu não sabia, porque eu nunca tinha estudado, mas já tinha uma atração, assim, pelos óleos essenciais. E depois, quando eu comecei a estudar, entender, aprendi que os óleos essenciais são compostos químicos que são produzidos pelas plantas. São compostos que as plantas utilizam para se proteger, né? De sol muito quente, temperaturas muito baixas, dos animais que querem comer as plantas, né? É um mecanismo de defesa da planta. E dentro desse mecanismo de defesa, existem vários compostos misturados, vários. Um óleo essencial pode ter milhares de compostos químicos misturados e existe um equilíbrio perfeito entre esses compostos químicos. Então, a gente pode usar esses compostos químicos também para nós, seres humanos, não são só as plantas que utilizam, né? Os seres humanos também podem usar e a gente pode ter vários benefícios físicos, né? Os óleos essenciais, eles podem ter propriedades bactericidas, fungicidas, virucidas, anti-inflamatórias, né? E também benefícios emocionais. Então, agora eu vou contar para vocês quais são as 3 maneiras que a gente pode usar os óleos essenciais, né? As 3 maneiras que a escola de aromaterapia francesa, que foi a primeira escola de aromaterapia do mundo, recomenda que se pode utilizar os óleos essenciais. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que se usa, né? Basicamente, todo mundo conhece a forma aromática, porque fala em aromaterapia, o primeiro que vem à nossa mente é, né, o aroma, sentir cheiros. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês, esse é um pequeno difusor, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, ele é bem pequenininho, é para o carro, esse daqui.
E aqui dentro, deixa eu desligar aqui para poder mostrar. Aqui dentro a gente coloca a água e coloca as gotas dos óleos essenciais. Esse difusor, ele não esquenta, porque os óleos essenciais, eles não podem ser esquentados mais de 60 graus, porque eles perdem as propriedades, esses compostos químicos são todos destruídos, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, esse difusor, ele é frio, e ele vai mandando um jato, né? Com as moléculas, um jato de vento, digamos assim, com as moléculas dos compostos químicos desses óleos essenciais. E o que acontece? Aqui no nosso nariz, a gente tem alguns receptores olfativos que recebem essas moléculas e enviam informação para o nosso cérebro, uma parte chamada de sistema límbico, que é onde fica armazenada as nossas emoções, as nossas memórias, todos os aprendizados ficam guardados ali, né? Então, quando eu inalo um cheiro que me faz lembrar algo positivo, isso traz uma alegria para mim, né? Quando eu inalo um cheiro que me faz lembrar algo negativo, isso traz uma má memória para mim, né? E trabalhando com isso, a gente pode trabalhar várias questões emocionais por essa conexão do nosso sistema olfativo com o nosso sistema límbico. Se eu não tenho esse difusor, não tem problema, tá? Existem outras maneiras da gente usar. Se alguém tiver um óleo essencial agora aí e quiser pingar uma gota na palma da mão, é só pingar uma gotinha mesmo, tá? Esfregar uma mão na outra, aproximar. Eu digo sempre que é bom fechar os olhos, porque acho que a gente se desconecta do mundo e se conecta só com os compostos do óleo essencial e a vibração, né? A gente faz algumas respirações e já é teletransportado, né? Especialmente se é um cheiro que a gente gosta, que nos traz boas recordações. Então, se eu não tenho difusor, uma gotinha na mão, algumas respirações profundas durante o dia vão resolver. Outra maneira, eu posso fazer um aromatizador com óleos essenciais, usando álcool. O melhor tipo de álcool é o álcool de cereais, que é o álcool que se usa na indústria de perfumes. Ó, a Graça também tem aí, né? Depois, em outro momento, eu posso ensinar vocês a fazer. A gente mistura o óleo essencial com o álcool de cereais e tem um aromatizador com um cheiro maravilhoso que ajuda no bem-estar de toda a família, né? Muda a vibração da casa. Eu gosto de usar na minha cama antes de dormir para ter um sono tranquilo, por exemplo, né? Também a gente pode pegar uma bolinha de algodão. Eu adoro fazer isso, uma bolinha de algodão, pingo algumas gotas do óleo essencial e daí eu amarro ele no ventilador. Eu tenho um ventilador aqui em Fortaleza, estou morrendo de calor. Eu amarro ele no ventilador e aí o vento vai saindo e vai trazendo o cheiro do óleo essencial para mim. É uma ideia bem simples, né? E fácil de fazer para ter esse benefício aromático, tá? A outra maneira que a gente pode usar os óleos essenciais é a forma tópica, né? A gente pode aplicar na nossa pele, a gente pode aplicar na gengiva, por exemplo, também, né? A gente pode usar internamente na vagina ou também no ânus, na vagina com um absorvente interno, se pode utilizar, depois eu explico para vocês um pouquinho mais sobre isso. E no ânus se pode utilizar com supositórios preparados para isso, né? Ou diretamente na pele, né? Aliás, diretamente na pele não, porque a gente não vai usar diretamente o óleo puro na pele. A gente vai sempre diluir, tá? O óleo essencial em um óleo vegetal. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, é um óleo de coco. É um óleo que está sempre na forma líquida. Esse óleo de coco, ele nunca fica duro. Não sei se vocês sabem, mas o óleo de coco, se ele está numa temperatura muito baixa, ele endurece, né? Esse daqui, ele nunca endurece, porque a gente vai poder preparar misturas de óleos essenciais e vai ficar sempre líquido, né? Então, a gente não quer que ele fique duro, tá? Aqui em Fortaleza, como faz calor o ano inteiro, não tem problema.
pode usar o óleo de coco normal, mas nos lugares onde faz frio a gente não tem essa opção, né? Então, eu prefiro sempre usar esse óleo de coco, que é o óleo de coco fracionado, que eu posso diluir corretamente. E por que eu diluo? Por que eu não posso usar o óleo diretamente, o óleo essencial diretamente na minha pele? Bom, primeiro porque eu posso ter algum tipo de reação, se eu sou uma pessoa que tem uma pele muito sensível, um idoso, uma criança, que geralmente tem a pele bem sensível, eu posso criar alguma reação, né? Posso ter uma coceira, posso inclusive queimar a pele. Então, a gente tem que diluir. Tem que aprender a fazer as diluições corretas também, de acordo com a pessoa, a idade e a forma de uso, né? Isso seria uma outra aula somente sobre diluição, tá? Depois a gente pode marcar outro dia para falar somente sobre a diluição, mas o importante é que vocês saibam que, saindo daqui, óleo puro, são muito poucos que a gente usa. Por exemplo, o óleo de tea tree ou melaleuca, a gente pode usar numa espinha para secar puro, mas é só na espinha. Tem que ter todo o cuidado de não tocar na outra parte da pele, tá? Na unha, a gente pode usar o óleo de tea tree, que se chama também melaleuca, na unha puro, mas são poucos casos que a gente vai usar puro, tá? Se você não quiser usar óleo, também tem a opção de usar cremes. Esse creme aqui, eu gosto muito dele porque é um creme que ele é neutro, tá? Ele não tem cheiro. Então, quando eu coloco o óleo essencial misturadinho nele, não vai interferir no cheiro do óleo essencial, né? E no uso tópico, a gente vai usar naquelas questões particulares. Por exemplo, eu tô com um incômodo no joelho, sei lá, fiz uma atividade física exagerada, meu joelho tá doendo muito, então eu vou aplicar um óleo essencial que seja relaxante muscular, né? Como hortelã-pimenta, como o cipreste, o wintergreen, e aí eu vou massagear essa zona. Eu, particularmente, uso muito para dores de cabeça e enxaqueca, que é algo que corre na minha família, então eu uso muito para essas situações. Então, eu aplico aonde geralmente eu sinto dor, né? Aqui, né? Nessa partezinha da testa, na nuca, porque a minha dor de cabeça ela vem muito da tensão. Inclusive, eu utilizo o óleo essencial de lavanda bastante, porque quando eu acalmo essa tensão, a dor de cabeça tende a acalmar também, né? E gosto também de inalar. Quando eu inalo, também sinto que me dá uma acalmada nas dores de cabeça, tá? Então, até agora, aromático e tópico. Mas tem mais um uso, que é um uso que causa, assim, uma confusão, que todo mundo fica com medo, que é o uso interno, né? Como eu falei para vocês, esses são os 3 usos que a Escola de Aromaterapia Francesa recomenda, né? E a aromaterapia, ela foi criada, não posso dizer criada, porque na verdade ela já existe há séculos e séculos, mas ela foi estudada e foi colocada nome, né, na França. Então, eles vêm estudando isso há muito mais tempo e utilizando os óleos essenciais como remédio. Então, eles conseguem ter mais experiência e propriedade para poder falar sobre o uso interno, né? De uma forma geral, eu não gosto de falar sobre como se usa internamente, porque eu acho que você precisa ser acompanhada por um aromaterapeuta que tem experiência ou por um médico que conheça os óleos essenciais. Mas, por que eu digo isso? Porque quando eu estou tomando alguma coisa, e se eu estou tomando óleo essencial e estou tomando um remédio, por exemplo, para baixar a minha pressão, porque eu tenho problema de pressão alta, e eu uso a lavanda, pode acontecer de que essa lavanda vai exacerbar o efeito do remédio que eu já estou tomando, e a minha pressão pode baixar demais, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque eles podem interagir e causar algum problema. Por isso que eu sempre gosto de falar superficialmente sobre o uso interno, porque acho que você precisa realmente ser acompanhado para saber as doses corretas, o período que você vai utilizar, né? Precisa ter muito cuidado. Mas, depois de falar isso, tem alguns óleos essenciais que a gente pode usar de forma interna sem tanta preocupação. Os óleos cítricos são os que a gente pode usar sem tanta preocupação, porque eles são extraídos da casca
da fruta, né? E quem nunca tomou, por exemplo, uma limonada suíça, né? Que você bate todo o limão ali dentro com casca e tudo, né? Ou quem nunca comeu um biscoitinho com sabor? Esses sabores que estão já inseridos na indústria, eles geralmente são sabores que vêm dos óleos essenciais, né? Então, a gente já vem consumindo esses óleos de forma interna sem nem saber, tá? Então, os óleos essenciais cítricos podem ser consumidos sem tanta preocupação, né? Mas sempre que você for fazer um uso constante, né, é preciso saber por que você está usando, qual é o propósito, como que vai usar, você está tomando algum outro remédio, vai acontecer alguma interação? É muito importante a gente saber disso, tá? Bom, de forma geral, esses são as três formas de uso, tá? Dos óleos essenciais. Eu, como falei para vocês, eu utilizo muito na minha experiência para questões de dor de cabeça e enxaqueca, mas com os meus clientes já utilizei para várias outras questões, como para o tratamento da depressão, tratamento de problemas respiratórios, inclusive de pressão alta também, como eu comentei para vocês. E posso dizer que fico muito feliz de receber sempre bons comentários das pessoas que começaram a utilizar os óleos essenciais e perceberam as mudanças na saúde delas, né? E quando alguém começa a usar, começa a recomendar também na família, e toda a família vai mudando os hábitos. E é por isso que eu queria agora que a Graça contasse para a gente como foi que ela conheceu a aromaterapia, como foi que a aromaterapia entrou na vida dela e se apresentasse também para a gente conhecê-la um pouquinho. Graça, teu microfone está desligado. Ainda tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu pedir para você reativar seu áudio. Vamos lá. Graça, vamos ver. Aí. Agora Pronto. sim, perfeito, Graça. Então, o primeiro contato que eu tive com a aromaterapia, né? Porque eu encaro que eu imagino que é um tipo de chá também. Foi quando meu irmão nasceu, que eu fui levar o chazinho que a minha avó fez para o neném, né? Então, tem uma história. Mas eu tive contato com os óleos essenciais da doTERRA pela primeira vez em 2018. Em 2018, eu estava muito doente. Eu tinha tido, há 10 anos atrás, um choque anafilático e eu fiquei com alguns acometimentos, né, algumas sequelas daquele choque anafilático. Então, custaram descobrir que era uma artrite psoriásica. E eu estava tomando muitos alopáticos para ansiedade, para depressão, para dores, no final eram 12 remédios alopáticos que eu tomava. E por causa da minha idade, né, naquela época, já 70 anos, eu achei que tinha chegado o fim, que eu não tinha mais jeito, que não existia mais remédios para mim. E uma pessoa muito querida me mandou lá dos Estados Unidos um kit dos óleos essenciais, com os 10 óleos, e me orientou como que eu ia tomá-los. E eu comecei a tomar em dezembro. Em março, eu teria que voltar ao reumatologista. Então, foi uma coisa muito interessante, porque os óleos que eu fui tomando, além dos que estavam no kit, né, que era o lavanda, o peppermint e outros tantos, eu ainda tomei, eu usei, né, aromaticamente, e alguns eu ingeri por orientação da pessoa, né, que é um farmacêutico bioquímico, que conhece todo o processo dos óleos essenciais,
Então, eu usei, eu até peguei lá para mostrar, eu usei o lavanda, né, que é para ansiedade. Então, eu fui me acalmando e eu tomava o clonazepam, né, e eu ficava muito abatida e eu só dormia. Mas o lavanda, nesse caso, ele não fez aquela interação, né, para que eu dormisse mais. Ele fez um efeito que acalmou, parece que as batidas do coração que estavam aceleradas, elas foram acalmando. Eu tomei o alecrim, né, rosemary, e ele acalmou uma ansiedade, eu passava no peito, né, perto do coração. Então, ele acalmava aquela... Porque era uma ansiedade que não tinha explicação. Era uma coisa muito ruim. E eu não sabia que eram os efeitos colaterais dos alopáticos. Depois, eu usei, né, concomitantemente, o copaíba. O copaíba é antibiótico, né, antibacteriano, e como tinha muitas inflamações, né, a artrite, né, ela inflamava nas juntas dos dedos, né? Nesse dedo aqui, olha, era uma dor insuportável, né? Tem algumas alterações nas cartilagens, cistos dentro das mãos, e para aliviar essa dor, eu usava o Deep Blue, né? Eu tenho diluído, né? A Luísa já falou, né, da diluição em óleo, né, de coco. Eu usava em todas as partes, na coluna, né, que doía muito, na bacia, no cotovelo, porque entre as juntas, né, nas junções dos ossos, nas cartilagens, estavam muito inflamados. E já era muito difícil para eu andar. Eu usei também o frankincense, né? O frankincense, ele é anti-inflamatório, anti-infeccioso, e ele atua na parte imunológica e celular. E foi fazendo os efeitos, né? Tem mais outro, que é o helicrisum, que também é um anti-inflamatório potente, e ele é muito bom para a pele, eczema, dermatite, e eu passava nas erupções da minha pele. Tinha na nuca, né? Tinha uns pontos estratégicos. Tinha nas mãos, nos pés, no rosto, e tinha nos cotovelos. Esses eu fui diluindo no óleo de coco e fui passando. Incrível que de dezembro até março, 4 meses, eu retornei para fazer a avaliação médica, né? Acompanhamento médico que eu fazia. Eu levei os exames e o médico achou muito comigo, né? Que era também uma maneira de compartilhar. Ele ficou muito impressionado e ele me tirou 2 remédios. Ele me tirou o clonazepam e me tirou o metotrexato, que é um remédio que já tinha caído meu cabelo bastante, né? Porque ele é muito forte. Fala-se que ele atua nessa parte de artrite também. E as dores foram melhorando. Daí, mais 3 meses que eu voltei, ele foi me tirando, né? Ele me tirou os corticoides, ele diminuiu uma parte, acho que uma dose muito alta, ele diminuiu, tirou antibiótico, e em 9 meses, de 3 em 3 meses que eu fui, ele só me deixou com um remédio, um alopático, que é o etanercept, que é um imunobiológico que ajuda para não alterar, não aumentar a inflamação, né, interna nas articulações. É o que eu uso até hoje. E eu acrescentei outros óleos, né? À medida que eu fui aprendendo, eu busquei me capacitar, né? Eu busquei fazer curso de aromaterapia,
eu sou terapeuta, né? Eu já trabalhei muitos anos com acupuntura e eu fui associando aos pontos de acupuntura na aurícula, né? A parte auricular, para fazer as massagens com os óleos essenciais nos pontos correspondentes. E eu fui tendo resultados maravilhosos, né? Até hoje. Nós usamos na família toda, né? Meus filhos todos, eles usam nos netinhos, né? Usam para si mesmos, e os resultados são incríveis. Os netinhos vão aprendendo quais os óleos e para quê, né? Quais as indicações. O mais bonitinho, que até os pequenininhos já sabem, já tem o rolãozinho dele próprio, passa no pé, né? Por causa da massagem nos pés, né? Os pontos de acupuntura, e eles vão passando e gostam muito e contam os resultados para os coleguinhas. E assim a gente vai compartilhando. E eu tenho um objetivo grande na minha vida, que é contar para as pessoas, né, para as amigas, para os amigos, para as famílias, para as mães, para as avós, esse benefício maravilhoso, poderoso, impactante, né, relevante, que a gente usa na nossa vida e que melhora muito a parte emocional, psicológica e física, né? No emocional, acalma aquelas emoções que são negativas, equilibra aquelas emoções que são positivas, né? No psicológico, tem aqueles impulsos, né, que a gente tem de ficar com raiva, de ficar nervosa, de ficar irritada e não sabe como lidar com isso. Tem óleos que acalmam isso aí dentro da terapia emocional, né? Que trabalha essas emoções que a gente não consegue lidar com elas. E tem também o On Guard, que é um creme dental, né? Que eu uso também para melhorar a parte da gengiva, porque os remédios que eu tomava, os alopáticos, eles baixaram muito a minha imunidade, então foram desencadeando outros problemas, né? E um dos problemas também que foram desencadeados eram problemas respiratórios, porque a imunidade estava muito baixa, e eu comecei a ter crises de asma, e eram crises muito fortes. Assim, algumas vezes eu tive que ir ao hospital. Então, eu usei os óleos que são respiratórios, né, que cuidam da parte de rinites, de sinusites, né, que ajuda a melhorar o pulmão, que são os óleos respiratórios, né? Tem os óleos que sim, melhoram. eucalipto, né? O eucalipto, o On Lavanda. Guard, ele ajuda a melhorar a imunidade, né? Então, eu cuidei de que minha imunidade melhorasse. Então, hoje eu estou sentindo muito bem, né? Com 73 anos, eu estou com muita energia, né? Com muita disposição, faço o meu trabalho todo, não tenho nem ajudante, eu consigo fazer todo o meu trabalho. E, além de tudo, esse trabalho de divulgar os óleos essenciais, né? Isso aí. Graça, posso te fazer uma pergunta? Você falou de toda a sua trajetória, né? De quando você descobriu que estava muito doente, né? E achava que sua vida já estava no fim. E chegou até agora falando que você faz tudo aos 73 Isso. anos. Eu queria que você me contasse, se você puder compartilhar, algum relato de alguma pessoa que você, pode ser da sua família, alguma amiga, que você recomendou o uso dos óleos essenciais e que relato essa pessoa te devolveu, né? Você contou o seu, queria que você compartilhasse também de alguém perto de você. Ah, sim. Tem os netinhos, né? Que são as minhas referências. E tem uma pessoa que a gente tinha visitado, um familiar, e ela disse que estava indo para uma cidade, né? Na cidade dela não tinha o recurso que ela precisava, que era fazer uma cirurgia no pé. Tinha tido um problema sério no pé, estava muito difícil para andar. E eu não tinha
nem como fazer um preparado para ela, né? Uma sinergia com óleo de coco, porque na época eu não tinha ainda o óleo de coco, estava bem no início, mas eu dei para ela o meu vidro de Deep Blue. E ela viajou, né? Era longe, né? Ela foi para uma capital, nós moramos no interior, ela mais no interior ainda, e ela foi passando o Deep Blue. Quando ela chegou lá, que o médico já estava marcado, o médico percebeu que já tinha melhora naquele acometimento do pé, né? A inflamação tinha melhorado, ela usou 3 dias. A inflamação tinha melhorado, tinha mais ou menos 10 dias que ele tinha visto, né? Tinha pedido, era para fazer a cirurgia, e ele parece que não quis fazer a cirurgia, esperou mais um período, e ela não fez cirurgia no pé. Ela acabou tendo que fazer a cirurgia no joelho. Ela usou no joelho, mas ela tinha desgaste no joelho, mas o do pé ela não precisou de fazer. Foi um caso assim, bem no início, que eu nem sabia muito como orientar. Então, eu percebo que, independente de saber muito e a pessoa usar, faz o efeito. Né? Muito interessante foi isso, de fazer o efeito. Né? Claro, joia. Graça, pode contar dos seus netinhos, que você me contou, que eles compartilharam também, né? Com coleguinhas. Bons resultados. O meu netinho, ele ia para a escola, né? Quando ele morava, não era aqui, era numa outra cidade, e ele levava o tangerina, tinha colocado tangerina no rolon, né? Assim, e ele passava na hora de fazer prova, e ele compartilhava com os coleguinhas, e falava, olha, é para dar foco. Então, um dia, o coleguinha contou para ele que ele estava muito cansado e que o irmãozinho dele não deixava ninguém dormir em casa. Tinha chegado o bebezinho, já estava com alguns meses, e o bebezinho chorava muito. Aí ele falou assim, a minha irmãzinha também chora muito, mas a minha mãe passa esse olhinho nela, era um outro, né? Mas ele achava que era aquele. E ela melhora, e ela para de chorar rapidinho. O coleguinha chegou e contou para a mãe, o meu coleguinha contou que usa um olhinho, a mãe, né, dele usa um olhinho na irmãzinha dele que ela acalma. Vamos ver se passa no meu irmãozinho, porque a gente precisa de dormir. E aí a mãe entrou no grupo de mães, procurou informações com minha filha, e ela fez chegar até o coleguinha, né, o olhinho para levar para passar no irmãozinho. A mãe gostou do resultado e buscou saber mais, né, para adquirir, para passar no coleguinha. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente vai vendo, vai observando, né, e vai recebendo o retorno, né? É isso aí, Graça. É tão potente, né, que as pessoas vão sentindo os resultados e querem saber mais, né? Vão tendo essa curiosidade de aprender, entender por que tem todos esses efeitos, por que um óleo funciona para tantas coisas, né? Cria desperta, assim, um interesse muito grande por esse mundo. Graça, e tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar antes da gente finalizar hoje? Pega para mim. A Nelma está perguntando. Não, Graça. Nenhuma? Você... Não estou perguntando, não. Desculpa, gente. Eu estou fechando meu som aqui. Pode continuar. O microfone. Olha, uma coisa que foi bem recente, foi esse ano, né? Nós moramos num sítio e o meu marido estava cortando uma árvore que tinha caído com a chuva, né? O vento derrubou uma árvore. Como nós fazemos tudo, eu era assistente dele. E, num certo momento, ele foi puxar o galho e tinha um espinho e cortou a mão dele, né? Assim. Tirou a pele, né? Soltou. Eu tenho fotos, né? Eu tirei fotos para documentar isso. Foi meio assustador, porque, né, foi muito grave, levei para o hospital, já no início da pandemia.
E o médico fez a sutura, limpou, né, tirou a sujeira toda que tinha ficado e nós voltamos. O médico falou assim, olha, não precisa de passar nada. Tá bom. E fez o curativo. Ele ficou uns 3 dias sem molhar, e nós tiramos o curativo, ele estava muito curioso para ver o que tinha acontecido. Só que o médico falou que poderia infeccionar, e já estava num processo de infecção, porque tinha terra, tinha grama, né, lá dentro da mão do machucado. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos helicrisum e o olíbano. E a gente foi fazendo o curativo com isso aí. A gente deixou mais destampado, só com uma gazezinha bem leve, né, para entrar a ventilação, para não ficar muito fechado. E todos os dias a gente foi passando. Chegou o dia de tirar os pontos, era difícil, o hospital não estava nem, né, estava muito cheio de problemas de Covid, e a gente não foi no hospital, então eu esterilizei minhas coisas aqui e eu retirei os pontos, nós ficamos bem isolados. E ele continuou passando, passou lavanda, olíbano, ele revezou, e o helicrisum. Com 15 dias já tinha fechado tudo, com 20 dias já tinha sarado, e com 30 dias não tinha nem sinal de cicatriz. Não tem sinal de cicatriz na mão dele. Então, assim, a gente vê, né, percebe e comprova a eficácia, né, do helicrisum e do olíbano para a pele, né? É indicação para a pele, né, para cicatrizes, né, para estrias. Então, foi uma coisa, assim, uma vivência fantástica, uma experiência fantástica que nós tivemos, de sarar a mão, de curar a infecção, porque estava muito infeccionado, e não ficou nem cicatriz, nem sinal. Que lindo, que lindo. Bom, essa história que você compartilhou me faz lembrar muito o criador da aromaterapia, né? Que ele descobriu a aromaterapia por acaso, né? Com uma explosão dentro do laboratório dele, que ele queimou o braço e ele aplicou lavanda e os médicos acreditavam que ele ia ter que amputar o braço, de tão ruim que estava a situação. E ele ficou aplicando altas doses de lavanda e recuperou todo o braço, não teve que amputar, né? E aí foi quando ele começou a estudar os compostos e as funções e tudo mais. Muito bacana, Graça. Isso. Muito obrigada por compartilhar essa experiência positiva que vocês tiveram, né? Isso. E nós temos também a vivência com o orégano, né? Nos casos de amidalite, nos casos de início de começar a ter um problema respiratório, nós usamos o orégano e é rapidinho, né? É um potente antibiótico, né? A muito gente potente. vê que o pai da medicina fez um estudo muito grande, né? Muito intenso com o orégano. Né? Exatamente, então, exatamente. Foi muito bom e a gente experimenta isso aí. Tá? A gente poderia falar horas aqui sobre vários casos, né, Graça? Sim, são muitas coisas, né? Muitas vivências. Gente, vocês que estão aqui participando, tem alguém que tem alguma pergunta, alguma coisa que queira saber, alguma informação que queiram? Aproveitem para perguntar antes da gente finalizar, ou depois, se tem alguma pergunta que não querem fazer aqui, também pode ser por mensagem, né? Não tem problema, Graça. Pode fazer uma pergunta? Sim. Luísa, Nelma, diga, deixa eu te Nelma. perguntar. Eu trabalho com reflexoterapia, sabe? Uhum. Eu estou com uma cliente que está com problema no estômago. E eu sempre, quando eu vou fazer as massagens do pé dela, né? Eu uso o óleo de coco com lavanda. Né? Todos os meus clientes eu uso. E ela está com problema no estômago. Qual que eu poderia passar para ela? Qual óleo? Neuma, que problema que ela tem no estômago, você sabe? Ela me explicou a doença. Ela me falou o seguinte, que o estômago dela, tipo assim, dá tipo umas nervurinhas. Então, assim, acaba que a digestão dela é feita no intestino, sabe?
Ah, ela não... Entendi. Ela não está absorvendo corretamente, provavelmente. Exatamente, Aí ela, Uhum. às vezes, tem dores abdominais, se bem que as dores abdominais dela, ela falou que já melhorou bastante, ela não está sentindo mais não, sabe? Uhum. Mas ela, de vez em quando, ela tem ainda esse desconforto no estômago, sabe? Entendi. Pensando assim, especificamente no digestivo, né? A gente pode pensar no gengibre, a gente pode pensar no funcho doce, no próprio hortelã-pimenta, né? São alguns óleos que ajudam na questão digestiva, o coentro também. Mas também seria importante saber a causa dessa questão digestiva dela, né? Eu acho que tem muita coisa muito emocional, sabe? Seria importante descobrir um pouquinho isso também. Eu trabalho muita questão emocional nela também, sabe? Então, para complementar, eu queria fazer para ela assim, tipo uma sinergia também para passar para ela, sabe? Sim, Já sim. convém? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O próprio Zen Gest, né, que já é a sinergia da terra digestiva, pode ser que ajude muito, né? Inclusive para ela usar para fazer massagem na área do abdômen, fazendo massagens no sentido horário, certo? E usar isso pelo menos 3 vezes por dia. Eu sempre gosto de trabalhar com os ciclos da aromaterapia, que são de 21 dias, né? Então, faço o ciclo de 21 dias, usando 3 vezes por dia, e aí faço uma pausa de 7 dias para o corpo poder colocar aquilo para fora, né? Metabolizar tudo aquilo que ele recebeu e dar uma resposta, né? Se a gente perceber que depois desses 21 dias e dessa pausa já houve uma melhora palpável, a gente não precisa nem continuar, né? Se não, a gente pode continuar e os tratamentos da aromaterapia podem ir de 6 até 12 meses, né? A Graça tem uma história longa aí do tratamento dela. Verdade. Ivana e a Luísa, tem também esse óleo, né, Adaptive, né, que chegou agora no Brasil. A experiência que eu tenho tido com ele faz a gente adaptar várias situações. Ele vai lá no cérebro, né, vai acionando lá todos os sistemas que faltam, né, emocional para elaborar as situações. Então, eu tenho percebido que ele tem me ajudado a adaptar algumas situações, né, emocionais, porque, por exemplo, a gente não dá conta de determinadas situações, o Adaptive faz a gente adaptar rapidinho. Tem o Balance, né, que também ajuda, né, ela pode fazer a massagem de reflexologia no pé, né, na podal, para poder ajudar nessas emoções, que o Balance também ele melhora, acalma qualquer furacão interno que tem, né? Sem dúvida. Emocional. Sem dúvida, Ele equilibra muito as emoções. Sem dúvida. Isso. Perfeito, obrigada também, Graça. Alguma outra pergunta que vocês possam ter? Aproveitem. Eu não sei se todos, né, que estamos aqui, se já sabe como que adquire o óleo, né? Se tem alguém que não sabe como que adquire o óleo. Todas sabem? Acho que não todas. Não sei. Bom, se alguém quiser, né, adquirir os óleos, pode conversar comigo ou com a Graça, que a gente vai ajudar vocês. A gente trabalha com os óleos da Terra, que é uma marca dos Estados Unidos, mas que já está aqui no Brasil. Acho que 2 anos, Graça, está no Brasil? 2 anos, né? Sim, 2 anos está aqui no Brasil, tem um depósito em São Paulo, então as coisas chegam, não é aquela coisa de comprar de fora, né? Que você não sabe se vai chegar. E são óleos muito puros, que têm uma certificação e você pode comprovar que eles realmente são puros, porque você entra no site da empresa, coloca o número do lote do óleo e você vê todas as análises, né, do óleo, comprovando que tem todos aqueles compostos químicos que o óleo deve ter. Então, isso dá muita segurança para a gente que trabalha com isso, recomendando, né, sugerindo tratamentos. Então, a gente se sente muito segura de recomendar, né, Graça? Isso. Genial. Bom, gente, então, se não tem mais nenhuma pergunta,
nós vamos finalizar. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Graça também por compartilhar todas essas experiências maravilhosas. E se tiverem alguma outra pergunta, alguma dúvida, podem conversar com a gente pelo WhatsApp diretamente. Sempre podem contar com a gente. Luísa, eu usei aquela sinergia que você falou, você deu a receitinha para dor de cabeça. Realmente, eu também tenho o meu vidrinho aqui, que eu uso sempre. Foi realmente maravilhoso. Eu tive a dor de cabeça, eu não usei medicamento nenhum. Usei somente a sinergia que você ensinou a fazer, sabe? E a dor de cabeça passou e foi ótimo. Tá? Eu te entendo, Neuma. Funciona, tá? Realmente funciona. Que maravilha, Neuma. A minha sinergia... Nunca realmente maravilhoso. Ela foi meu estudo de caso da minha formação de aromaterapia. E eu fiquei muito feliz porque eu fui a minha cobaia, né? Eu tive 3 cobaias, uma delas fui eu, e para mim, imagina a alegria que foi, né? Não ter que tomar remédio e me livrar da dor de cabeça. Não, realmente. Nelma. Vamos deixar registrado. Oi, Graça. Pode indicar lá na sua clínica. Sim, não, já indico ele. Já mesmo eu já mandei para a sogra do meu filho, que estava com muita dor de cabeça, dividindo um vidrinho para ela e mandei também. Já estou estudando aqui. Pode registrar, viu, Luísa? Muito bom. Maravilha, fico muito feliz, gente. Eu te agradeço, viu, querida, por ter compartilhado isso. A Ivana quer perguntar. Isso, gente. Boa noite, primeiramente. Obrigada por tudo, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Eu queria perguntar, eu poderia até ter perguntado para a Luísa antes, mas só me veio à cabeça agora. Eu tenho uma dúvida com relação a se os óleos podem contribuir em questões neuromuscular, porque minha mãe tem um problema muscular, né? Ela tem uma distrofia muscular, e eu pensei que, de repente, existe algum óleo que possa, de alguma forma, contribuir, né, para essa... Ela está perdendo massa magra, né? Perdendo musculatura muito rápido, né? Se existe alguma sinergia que, de repente, pudesse ser feita para ajudá-la, né? Para diminuir a velocidade, digamos assim. Bom, é uma dúvida que surgiu agora e por isso eu resolvi perguntar. Sem problema, tá ótimo. O óleo essencial de copaíba é um óleo que, dentro do nosso corpo, a gente tem o sistema canabidol, vem a palavra em inglês, canabidiol, né? Canabioide. Canabioide, a palavra em português. O que acontece? Nesse sistema, a gente tem 2 receptores, tá? Um dos receptores é o que recebe o óleo essencial, o óleo do cannabis, né? E o outro receptor que está no mesmo sistema, ele recebe o óleo da copaíba. Então, ainda está fazendo, né, pesquisa, ainda não existe uma comprovação 100%, mas acredita-se que eles têm efeitos muito parecidos, porque são recebidos pelo mesmo sistema, né? E o óleo de cannabis, ele tem uma resposta muito boa em todas as questões dos neurotransmissores, né, neuromusculares. Então, acredita-se que a copaíba pode ter um bom resultado nesses casos. Graça, o que é que você pode também acrescentar? O canabidiol, né, tem lá o CBD, tem os componentes lá. E o mais próximo do CBD é o óleo de copaíba, né? Porque é tão difícil conseguir o CBD. As pessoas que têm os acometimentos neurológicos, né, que vai dando atrofias, o que vai substituir é o copaíba. Tem uma palestra, né, do Dr. Rio, que é um cientista da Doterra, que a gente pode até compartilhar, né, Luísa, para a Ivana ver, que é muito importante essa colocação. Tem uma pessoa conhecida que nós indicamos para tomar o copaíba com o olíbano. A pessoa tem esclerose múltipla e teve resultado
assim, significativo, né, na questão de ter usado esses 2 óleos. E a gente, quando estuda também, Desculpa, vê copaíba com o quê? o olíbano, frankincense. Certo. Uhum. Tem algumas orientações que eles protegem os neurônios, né? Nós tomamos todos os dias o frankincense, né, que é o olíbano com copaíba, para proteger a nossa parte neurológica, para não termos acometimentos de Alzheimer, mal de Parkinson. Né? Eles atuam também nessa área, né? Nessa área neurológica, eles são suportes neurológicos, né, celulares. Então, nesse caso, seria, né, através da ingestão, né, da copaíba e do frankincense, no caso, né? Eles são indicados para ingestão, né? São aprovados pela Anvisa, né? A gente esqueceu de falar isso, né? Tem alguns óleos que são indicados para uso interno pela Anvisa, né? Exatamente. E depois, se você quiser, a gente conversa sobre doses, né? Direitinho, particularmente. Joia, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Por nada. Ei, Leiriane, você chegou, né? Marilene. Sejam bem-vindas. Ah, gente, que pena que a Leiriane chegou no final, mas a gente gravou aqui e eu posso mandar depois a gravação para elas, tá? Ô, Luísa, várias pessoas me pediram para deixar a gravação disponível lá no Instagram ou disponível para a gente compartilhar no WhatsApp para assistir, né, por causa do horário. Hoje, todas as pessoas, né, estão tendo atividades agora à noite nesse horário. Então, estão pedindo para deixar, né, e a gente compartilha para as pessoas verem. Sim, né? Sem dúvida. Eu vou subir para o meu canal do YouTube, tá? E aí, assim que tiver lá, eu já mando o link para poder compartilhar. Ótimo. Qual que é o seu canal no YouTube? É Luísa Oliveira mesmo? Não, é Essências da Saúde. Essências, da Saúde. Luísa Costa, né? Com Luísa Costa. A Luísa Costa. Isso. Pode compartilhar também lá no nosso time, né? iBuild. Sim, vou compartilhar, sim. Não se preocupe. Para todo mundo poder assistir, né? Isso. Excelente. Que bom, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação e pelas perguntas também. Acho que a gente pode marcar outro dia em breve, né, Graça, para falar sobre coisas mais pontuais, gente. Né? Sobre a diluição, por exemplo, né? Isso, podemos sim. Joia, perfeito. Muito obrigada. Boa noite a todas. Tá? Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau. Um abraço perfumado para vocês. Estou recebendo, tá? Tá joia. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.